Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que é apresentado por mim, Giovanni Dantas, da Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. E todas as semanas é um encontro marcado que nós temos falando sobre conversas saudáveis ou papos saudáveis, né? Isso tem sido maravilhoso, as pessoas têm adorado e eu gosto muito também de fazer esse programa. Fico muito feliz quando recebo convidados. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre uma questão ainda do que a gente começou na semana passada, que está relacionado a hábitos saudáveis. Esses hábitos que hoje a gente vai puxar para uma parte mais holística, né? mais espiritual, né? Mas também não impede de relembrarmos algumas coisas que nós falamos da vez passada. Nós conversamos um pouco sobre a questão de alimentação, exercícios, dormir bem, não é? E essas coisas elas são imprescindíveis. A parte da alimentação, por exemplo, ela é importantíssima para que nós possamos ter uma qualidade boa de vida. Alguns médicos hoje em dia chegam a dizer que o intestino é como se fosse o segundo cérebro. E ele, para funcionar bem, para permitir que você tenha uma boa qualidade de vida, precisa estar bem equilibrado. Então, comer coisas que desequilibram muitos doces, né? Muitas gorduras, frituras, não faz muito bem. E o que eu estou falando aqui, pessoal, e eu sou alguém que gosta muito do que minha mãe chamava de porcaria, né? Que isso é tudo que realmente não faz tão bem à nossa saúde. Eu gosto muito disso. Se você perguntar para mim o que é que eu mais gostaria de comer, com certeza eu vou falar para você que seria uma boa fritura, não é? Alguma coisa que engorde bastante. Chocolate, eu sou chocolatra, mas eu aprendi uma coisa interessante. Nós não precisamos nos desfazer desses hábitos. Nós precisamos simplesmente diminuí-los. Então, se antes eu conseguia comer um saco de serenata de amor, ou uma caixa de chocolate Choquito, ou uma caixa de chocolate Caribe, que é o que eu mais gosto, de uma só vez, hoje eu reduzo isso para 2 chocolates, 3 chocolates desses daí, até chegar na minha meta, que é comer um chocolate por uma vez e me dar por saciado. Então tudo isso pode acontecer em todas as outras coisas. Imagina que você vai comer um peixe daqueles gostosos que a gente tem aqui na nossa região, peixe frito com pirão, né, extremamente gostoso. E se antes você ia comer uma quantidade relativamente grande disso, você passa a comer uma quantidade bem menor e, consequentemente, você vai ficando cada vez mais saudável. Vocês sabem, os vigilantes do peso, que são um grupo que começou lá nos Estados Unidos e funcionam mais ou menos como os alcoólicos anônimos, os AA, que é um grupo simplesmente fantástico, né? Os alcoólicos anônimos têm a maior quantidade de pessoas que foram retiradas do vício do álcool, é um tipo de droga, no mundo. E eles são muito eficientes no que eles fazem, né? Existem reuniões e, baseado nos alcoólicos anônimos, os vigilantes do peso fizeram algo parecido. E eles começaram a reduzir certos alimentos e começaram a pesar para que as coisas funcionassem mais adequadamente. Posso dizer a vocês que, do ponto de vista de odontologia, vocês sabem que eu sempre gosto de mesclar o que eu estou falando com a odontologia. O ideal seria que a gente não comesse muitas vezes coisas muito danosas, como açúcares, massas, carboidratos de uma maneira geral, não é? Ou mesmo frituras, que são coisas que se transformam em açúcar de uma forma muito fácil. Isso faz com que facilmente as cáries possam acontecer. Também inflamação de gengiva. Claro, hábitos devem ser bem incorporados à nossa vida. Então, escovar bem os dentes, usar bem o fio dental. Muitas vezes usar aqueles jatos de água também funcionam muito bem. Nada que não se possa fazer todos os dias. Por que eu estou falando desses hábitos? Porque quando você não está bem com você mesmo, você não quer saber de fazer exercícios, você não quer saber de se alimentar com coisas saudáveis, você só quer suprir a sua necessidade básica naquele momento. Você não quer outra coisa. Eu estou triste, eu estou depressivo hoje, então eu quero somente comer coisas que eu gosto. Eu quero comer brigadeiro, eu quero comer, pastéis ou frituras de uma maneira geral. Eu não quero comer nada que seja saudável, porque eu mereço isso.
E quando a gente fala isso, muitas vezes é uma armadilha para nós mesmos. Quando a gente diz assim, eu mereço esse tipo de coisa, a gente não percebe que a gente está destruindo, danificando a nossa própria saúde. O que a gente precisa, antes de mais nada, é ter uma boa saúde psicológica e também espiritual. E se vocês me permitirem, além de falar um pouco de alimentação, como eu pincelei um pouco, a gente falou mais na semana passada, isso está lá no YouTube, se vocês quiserem saber sobre esses hábitos, eles vão estar por lá. Falamos também sobre exercícios, a necessidade de fazer exercícios, principalmente exercícios aeróbicos, até porque eles liberam serotonina e endorfina e fazem com que você se sinta bem. Ajudam, inclusive, no controle do estresse, da ansiedade e da depressão. Pessoal, não sei se vocês sabem, a depressão está sendo considerada a doença do século. Uma grande quantidade de psiquiatras e psicólogos têm sido formados para combater isso. Existe até uma tendência, segundo o Conselho de Medicina, de que nos próximos anos essa área, a psiquiatria, no caso do Conselho de Medicina, aumente assustadoramente, porque cada vez mais pessoas precisarão disso. Hoje a gente vive em um mundo muito estressante. Muitas vezes vocês vão perceber que na odontologia, por exemplo, lá vou eu puxando de novo a sardinha para o meu lado, quanto bruxismo se tem feito. Eu falava de bruxismo e de DTM, que é a disfunção temporomandibular, o problema que acontece perto do ouvido, uma vez a cada 15 dias, quando eu me formei há 34 anos. Hoje em dia eu falo todos os dias, várias vezes. Então a quantidade de pacientes que chegam para mim, depressivos, ansiosos, estressados, é muito grande e aumentando cada vez mais, né? Como é que a gente pode, então, puxar para esse lado psicológico e também para o lado espiritual? Hoje nós vamos enfatizar um pouco disso daí. O programa aqui, a coisa anda muito rápido, corre muito. Eu gostaria de ter 2 horas para falar com vocês sobre isso, mas se for o caso a gente pode voltar depois e falar um pouco mais. Mas além da alimentação, tá, cuidado com o corpo, né? Alimentação, exercícios físicos, de preferência aeróbicos, o dormir bem, importantíssimo. Se você não tem uma qualidade de sono, se você é aquela pessoa que dorme 8 horas e quando você acorda parece que não dormiu nada, precisa procurar um médico para ver o que é que está acontecendo, se há alguma diferença de alguma substância ou não, de repente, para que você possa ter mais qualidade de sono. E a alimentação vai ajudar nisso também. Já falamos, inclusive, sobre evitar ir dormir com telas de computador ou de televisão ligado, né? E tentar dormir num ambiente realmente escuro e sem barulho para que você possa ter mais qualidade no seu dia seguinte, né? Falando um pouco dessa questão mais psicológica e espiritual, eu acho que seria interessante a gente tocar primeiro nessa parte psicológica, e uma das coisas mais interessantes é para que você tenha uma boa saúde mental, que você tenha também um bom relacionamento interpessoal, em que você tenha amigos. Como dizia Victor Hugo naquele poema dele, né? Que ele acha que você deve ter amigos, sim, e que pelo menos em um você possa confiar. Não significa que você só tenha um amigo. Não, mas às vezes você até tem mais de um que você pode confiar. Você pode se tornar uma pessoa extremamente feliz se isso acontecer. Um grande homem chamado Whitney Lee, ele morreu com 90 e poucos anos, 93 acho, e ele dizia que o homem ele pode se sentir muito bem se ele conseguir desenvolver ao longo da vida pelo menos um amigo por década. Então uma pessoa que tenha 40 anos, se tiver 4 amigos, mas eu estou falando amigo de verdade, deve se sentir uma pessoa feliz. Às vezes a gente funciona meio como no mundo hoje da internet, como o Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Esse 1 milhão de amigos não ajudam você a levar a geladeira quando você vai fazer a mudança da sua casa, né? Dizem que você sabe se o amigo é amigo de verdade quando ele leva a geladeira junto com você, né? Que é o mais pesado. Então, é interessante desenvolver relacionamentos com as pessoas que sejam satisfatórios, que sejam saudáveis. Então conversar, até aquele hábito antigo que muitas vezes a gente esquece e em cidade de interior é muito comum, que é sentar na calçada e conversar, né? Isso muitas vezes tem feito tantas pessoas não precisarem de psicólogos ou psiquiatras. E eu não estou de forma alguma dizendo que não se deve procurar um psicólogo ou psiquiatra, deve-se sim.
se você necessita, não é? A saúde mental é importantíssima, muito importante. Eu diria que talvez a mais importante de todas. Sem uma boa saúde mental, o corpo definha. É muito comum pessoas que têm crises de depressão, de ansiedade, chegarem para mim com a boca um caos, gengiva extremamente inflamada, às vezes até dentes moles com periodontite, que é a tal da piorreia, muitas cáries, porque eles simplesmente abandonam o cuidado. Sem contar aquele caso verdadeiro, né, de um amigo meu que me falou lá em Portugal, e ele é dentista, ele estava tratando um paciente, e o paciente saiu de férias, e quando ele voltou a boca estava um caos. E ele perguntou para o paciente por que é que... Ele disse, não, mas eu não escovei os dentes nesse mês. Por quê? Porque eu estava de férias. Não é assim que funciona, né, pessoal? Entramos de férias, mas nem por isso devemos deixar os hábitos saudáveis, né? Eu não sei se vocês sabem, quando Cortés e Pizarro foram dois grandes conquistadores espanhóis, chegaram na América Latina há 500 anos... os índios iam atrás deles com incensos, né? Os incas, os astecas iam atrás deles com os incensos. E eles pensavam que é porque os índios estavam os adorando como se fossem deuses. Na verdade não era, porque eles fediam muito. E como eles fediam muito, o incenso ia lá, que é para tentar reduzir um pouquinho o fedor de quem não tomava banho. Então é interessante ter hábitos saudáveis, não tenha dúvida nenhuma. E para isso precisa estar com o corpo e a mente também saudável, né? Não é só o corpo. Falando de espírito, o que é o espírito? Eu queria tocar aqui num ponto muito rapidamente, mas antes de falar sobre o homem, que ele é tripartido, segundo Watchman Nee, um dos maiores teólogos que o mundo já conheceu, autor de dezenas e dezenas de livros, né? E morreu perseguido pela ditadura de Mao Tse-tung lá na China, que era contra o cristianismo. Mas antes de falar um pouco sobre corpo, alma e espírito, vamos fazer um breve intervalo e eu volto daqui um minutinho, é rapidinho, é VaptVupt. O Super Entrega trabalha para facilitar a sua vida. Use o aplicativo, Instagram ou WhatsApp para fazer as suas compras e receber em sua casa com conforto e segurança em até 20 minutos. Artigos de mercearia, chocolates, perfumaria e produtos para a higiene pessoal, fraldas e artigos para cuidados infantis, refrigerantes, salgados com massas e recheios especiais, bebidas, produtos para limpeza de piscinas, artigos de higiene para o lar e muito mais. Siga nosso Instagram, instale nosso aplicativo e faça suas compras para economizar e concorrer a um iPhone. Super Entrega, um novo jeito de fazer compras 100% online. WhatsApp 99696-2122. Os clientes pediram e a Dental Clínica trouxe de volta o Implante para Todos. Um programa que pode mudar a vida daquelas pessoas que desejam voltar a falar, comer e sorrir com felicidade, confiança e segurança. O Implante para Todos é um programa feito para restaurar sorrisos, resgatar a autoestima, saúde bucal e qualidade de vida. Em sua nova versão, o programa traz ainda mais facilidade para quem necessita e não pôde fazer o seu implante. Implante para Todos, ainda melhor. Dental Clínica, do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal. WhatsApp 999816640. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa Papo Saudável, que também é um podcast Papo Saudável. Se você entrar lá no YouTube, você vai poder ver todas as entrevistas, e já são mais de 70, né, que foram feitas ao longo de um ano e mais de um ano e meio de programa, graças a Deus. E muito bem aceitos em 5 cidades, além claro, estando na internet, tá para o mundo todo ver. Bom, nós estávamos falando sobre a questão da saúde espiritual. E todas as pessoas hoje que falam de saúde falam sobre a necessidade de você ter a saúde espiritual. Seja meditação, seja numa religião que você tenha, de repente, você goste de participar dela, e que ela lhe traga conforto e paz, não é? Seja porque você em casa, sozinho, no seu ambiente, faz uma oração ao Deus que você acredita, ou você faz simplesmente uma meditação interna tentando atingir um estado
vibrações interessantes no cérebro. Seja como for, tudo isso pode te gerar uma sensação muito boa. E fazendo isso, normalmente você começa o dia. Eu estou começando a desenvolver essa técnica, inclusive, né? Todos os dias, quando eu acordo, ao invés de ir direto para um celular para saber o que é que está acontecendo lá, e entupir o cérebro de coisas muitas vezes nocivas, saber quem matou quem fez isso, quem deixou de fazer, eu tento me conectar com o meu Criador, né? Eu sou cristão e eu acredito plenamente nisso. Também acredito na Bíblia, então é hora de ler a Bíblia, é hora de se conectar com o Criador e passar algum tempo podendo desfrutar dessas verdades que me trazem saúde espiritual. E aí então, depois desse tempo, é interessante passar um tempo também vendo o sol. Às vezes você está deitado, dormindo, num quarto completamente escuro e de repente você sai dali, você se arruma e você se tranca num escritório e você não vê a luz do sol. Isso não é muito saudável para o nosso corpo. O nosso corpo precisa meio como que saber que o dia é dia. Existem muitas pessoas, por exemplo, no Alasca, que têm uma dificuldade muito grande de conviver e ter um bom sono. A melatonina, por exemplo, que é o que é liberado normalmente, principalmente em pessoas mais jovens, um adolescente de 15 a 20 anos, ele tem um sono que é a melhor qualidade de sono que pode ter. Quanto mais idade a gente vai tendo, a gente vai perdendo essa qualidade de sono. E às vezes há a necessidade de usar, por exemplo, a melatonina. E a melatonina precisa que esteja escuro, que o organismo entenda que ficou noite. Só que quando você está lá no Alasca, na Groenlândia, muitas vezes não, o dia dura 6 meses e a noite dura 6 meses. Então imagina que você vai dormir, é meia-noite e o sol está lá a pino. E aí como é que funciona numa situação como essa? As pessoas aprendem a ter que fechar todas as janelas, deixar tudo muito bem fechado, para que dê a sensação de que aquilo é noite. E nós somos privilegiados e temos isso aqui todas as noites, né? Todos os dias nós temos sol, todas as noites nós temos o escuro, né? E isso faz com que a gente possa, de uma forma muito tranquila, dormir. Daí porque também não é muito saudável você ficar pensando em trocar o dia pela noite. Eu vou assistir televisão, eu vou, sei lá, fazer qualquer coisa até 3, 4 horas da manhã e depois vou acordar e vou dormir durante o dia, inclusive com frestas de sol passando por entre as rótulas de uma janela, por exemplo. Então isso não é saudável. O mais saudável são aquelas situações meio como que dos neandertais, sabe? Dos homens primitivos, em que você dorme cedo da noite, não é cedo do dia, né? Cedo da noite, acorda cedinho, aproveita bem o dia. Você sabe, quando eu era adolescente eu adorava dormir até muito tarde da manhã, não é? E perdia boa parte do dia. Hoje, acordando cedo, a coisa funciona tão melhor. Você tem todo um dia para aproveitar, trabalhar, produzir, não é? E essa produção, esse desenvolver algo que seja interessante, normalmente tem um fim. Então, por exemplo, você imagina que você tem filhos, então você de repente está trabalhando para conseguir fazer crescer um negócio da família para que seus filhos tenham uma qualidade de vida melhor que a sua. E se você não tem filho, para que você possa ter uma qualidade de vida cada vez melhor, não é? E num país como o nosso, que muitas vezes a gente não consegue entender muito bem se a gente vai se aposentar, se não vai, e quando se aposentar, se vai receber o mesmo dinheiro que disseram que a gente receberia, a gente tem que se preparar, inclusive, para ter um pouco mais de qualidade de vida na terceira idade também, né? E eu me lembro de um homem bastante espiritual que ele disse uma vez uma coisa muito interessante. Nós temos uma tendência muito forte de desejar, de almejar viver como um cavalo de raça, né? Como é que um cavalo de raça vive? É só vocês pensarem um pouquinho. Esses cavalos, esses garanhões que se
usa para cruzar com certas fêmeas, para desenvolver novos cavalos super caros. São cavalos mais caros do que um carro de luxo, né? Na maioria das vezes. E esses cavalos, eles por serem tão caros, eles são muito bem cuidados. Eles têm um veterinário próprio, eles dormem normalmente num ambiente climatizado, eles costumam comer uma alfafa, uma comida muitas vezes até importada, né? E eles têm alguém para todos os dias lavar o pelo dele, escovar aquele pelo, cuidar das patas, né, das patas dele, e por aí vai. Então, assim, e de quebra ainda arrumam para ele as fêmeas mais bonitas para ele cruzar. Então, se você parar para prestar atenção, a grande maioria de nós, seres humanos, vive tentando mais ou menos isso. Ou seja, a gente almeja, a gente deseja viver como um cavalo de raça. É ter um bom plano de saúde, ter uma boa comida, ter um lugar climatizado para dormir e de vez em quando ter no caso do cavalo, uma fêmea, mas no caso de uma égua, o seu cavalo. Ou seja, ter um cônjuge, digamos assim, um parceiro ou uma parceira que seja de primeiríssima linha, né? Tudo que a gente deseja é isso. E o tempo vai passando e nós vamos esquecendo que nós somos criaturas que desejamos algo mais. Desejamos muito mais do que somente essas coisas básicas. Vocês já perceberam que os animais, eles têm uma diferença básica sobre nós? Nós desejamos, nós precisamos de uma adoração a um ser superior. Vocês já viram, por exemplo, um conjunto de macacos, ou de lobos, ou de elefantes, ou de hienas, ou de leões, que se juntam na floresta para fazer um altar e botar lá alguma coisa que eles vão adorar? Sei lá, eles vão adorar um coco. Eles botam o Deus Coco. Ó, Deus Coco, eu estou aqui te adorando. Isso não existe. Só nós, homens, seres humanos, quando eu falo homens, eu estou falando dos seres humanos, o Homo sapiens. Só nós, seres humanos, temos essa necessidade de adoração a alguém, a um criador, a algo que a gente considera como um Deus. Somente nós. Nenhum outro animal deseja esse tipo de coisa. Porque nós temos uma sede, um desejo interior muito grande. Se esse desejo ele não é satisfeito, se esse desejo ele não vai sendo suprido, seja com adoração numa religião, seja com doações que você vem fazer, e aliás eu queria até no final rapidamente falar um pouco sobre as doações da APAI que estão acontecendo, e eu agradeço a todos que doaram, mas eu ainda gostaria que, se possível, vocês doassem mais. Nós precisamos até o final de agosto de um valor o dobro no mínimo do que já foi doado, né, para que a gente possa ter aquelas 9 salas e conseguir aquele convênio. Já falamos disso em outras situações. Mais dúvidas, por favor, entre em contato conosco que nós explicaremos. Mas às vezes você sente a necessidade de suprir o ser humano, de fazer um sopão para entregar para as pessoas mais pobres, de comprar cestas básicas, de ajudá-los de alguma forma, seja na doença. E muitas vezes a gente confunde isso simplesmente com política. Não, isso aí é a função dos políticos fazerem. Pessoal, quando você ajuda alguém, você ajuda primeiro a você mesmo. É impressionante. E quando você doa, a gente falou muito hoje sobre Deus, e eu devo te dizer, Malaquias 3, por exemplo, fala que a gente consegue, na verdade, trazer muito mais para nós mesmos do que a gente doa. As doações, elas funcionam de uma forma maravilhosa. E lá na Dental Clínica e no Super Entrega, que são os patrocinadores desse programa, tudo que você consome, uma parte vai ser doada e você vai escolher se é a APAI ou a Abrigo dos Animais ou até a SAMU. Pessoal, não falei nem a metade do que eu gostaria de falar. Eu sei que vai ter que precisar de um terceiro programa falando sobre hábitos saudáveis. Hoje falamos um pouco mais sobre a questão mais psicológica, mas eu quero falar um pouco mais sobre a questão espiritual também. E no próximo programa a gente deverá, ou no próximo ou num outro mais à frente, a gente falará sobre esse tipo de assunto, tá bom? Infelizmente já terminamos o nosso tempo, já estamos esgotados, até passamos um pouquinho. Eu quero deixar vocês com um forte abraço e pedindo as bênçãos do meu Criador, Deus, para vocês. Que Deus os abençoe fortemente. Fiquem com Deus. Um abraço.
Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.